Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um Mão Dupla Podcast. Esse podcast que a gente fala sobre tudo, mas principalmente sobre áreas relacionadas à ciência. Meu nome é Gustavo Pereira, sou formado em Educação Física, fiz mestrado em Ciências da Saúde e atualmente sou pesquisador na área de metabolismo aqui na Unicamp. E meu nome é Luiz, atualmente estou me graduando em Biologia e vamos ver o que o futuro me aguarda. É isso aí. Hoje vamos falar de um tema polêmico, assim como mamilos. Eu faço essa piadinha do mamilo, mas a galera que vende hoje, ninguém conhece, né? Mamilo! Polêmico, é antiga pra caralho, né? Mas bom, hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico que, por acaso, é o podcast que tem mais visualização nosso, que é o da maconha. Então hoje a gente vai falar sobre drogas, mas a gente vai falar sobre o que é drogas, né? Na verdade, o que são as drogas. É um papo que bate de frente muito com pensamentos e crenças nossos. E antes de começar, eu queria lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é Mão Dupla Podcast, no Instagram. E caso quiser mandar um e-mail com alguma sugestão de tema, manda pra gente lá no mãoduplapodcast@gmail.com. É isto aí. E Luiz, comece falando para nós o que é droga, né? Se a gente for olhar lá a descrição, a terminologia, o que significa droga? Então, aí que vai começar um negócio que eu acho interessante, pode surpreender algumas pessoas, porque droga é toda e qualquer substância que é capaz de fazer uma alteração, né, nas funções fisiológicas e também psicobiológicas. Então, basicamente, dessa maneira, né, pensando assim, é um analgésico, um antiácido, desde que usado de forma frequente, também é considerado droga, e não somente drogas que a gente pensa em quesito de proibidas e tudo mais. Então seria esse realmente o conceito de droga. Qual você acha que é a droga mais consumida hoje no Brasil? Cara, então, eu acho que é o álcool. Porque o álcool também é uma droga que é muito utilizada, que é lícita, né? Mas ela possivelmente deve ser seguida também de cafeína, energéticos e tudo mais, Exato, né? eu peguei um dado e nele fala que 53% das pessoas, ou seja, mais da metade da população brasileira, já experimentou álcool pelo menos uma vez na vida dos 12 aos 65 anos de idade. E aí a gente já parte, ok, a gente sabe que álcool é droga. Mas qual é a diferença de o álcool, que é uma droga lícita, e a maconha ou a cocaína, que é uma droga ilícita? Ou também uma droga que ela é regulada, que são os remédios. Porque muitas vezes a gente não tem essa mentalidade que remédios são drogas, mas sim, remédios são drogas, assim como o Luiz disse na descrição do que é uma droga, como as outras. Então, droga sempre já está infundida muito na nossa população, desde sempre, né? Tipo assim, muitas plantas são usadas desde culturas muito antigas para realização de rituais, ou até mesmo de uma coisa tipo assim, aquele chá que sua avó te dá, por exemplo, sabe? É uma droga, por exemplo, esses chás são de origem natural, porque vem da natureza mesmo e você usa o efeito daquela substância para o seu bem próprio. Mas acaba que esse quesito da proibição vem muito de forma realmente cultural também. Então, a partir do momento que você acha que aquela droga não faz bem para uma população, alguma coisa do tipo, acaba que você fala assim, não, essa aqui já é proibida. E essa aqui vai ser legalizada, essa aqui tá tudo certo, você pode dar em forma de... Você pode usar nem aí, por exemplo, essas plantas medicinais. Mas realmente é muito embasado nisso. Tanto que nos Estados Unidos mesmo proibiu o álcool durante muito tempo, né? Mas por causa que todos os quesitos, tipo assim, de acidente de trânsito e tudo mais que causava, acharam que seria o ideal proibir. Só que, né, gerou um puta de um tráfico absurdo e acabou sendo legalizado. Como falamos novamente lá no nosso podcast sobre legalização da maconha, nessa época que teve a lei seca, né, lá nos Estados Unidos, foi quando começou a proibição da maconha, porque até antes também não era. Então acabou que proibiu uma na época e aí proibiu outra por questões que a gente já explicou tudo lá no podcast de maconha, que a gente não vai entrar muito aqui da questão do Estado ter um inimigo e etc. Mas, se a gente parar para pensar, Luiz, é um questionamento muito assim supérfluo, mas que faz sentido. Que muitas pessoas, na verdade, têm dúvida. Açúcar é uma droga? O que você considera? Eu acredito que sim, porque, tipo assim, em grandes quantidades, né?
E quando é usado frequentemente, pode dar alterações fisiológicas. Por exemplo, né, tem até aquela piada em filmes e séries, em desenhos de a criança toma muito açúcar e fica loucaça. E também pensando muito no quesito cafeína. Se a cafeína tem um efeito, que é uma droga também, tem esse efeito nas nossas vidas, nas nossas funções, acredito muito que o açúcar também é. E também gera dependência, né? Que é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Porque a pessoa que vai precisar querendo... vicia muito. Exatamente, que vicia muito. E aí você me fala, mas então tem que proibir açúcar, porque açúcar... vou fechar um McDonald's, vou lá hoje bater na porta do McDonald's e falar que tá vendendo droga. De um certo modo, mas também tem aquela questão. O que a gente considera uma droga saudável é estranho de falar. Saudável, mas o que a gente considera uma droga que a gente consegue regular ela de uma droga que a gente não vai ter nenhum controle sobre ela. Isso é um pouco de crítica porque a gente, de um certo modo, não tem um controle do consumo de açúcar. A gente observa que a cada ano que passa tá subindo mais casos de obesidade, etc. Mas eu não vou entrar muito na questão do açúcar. É que eu acho que muito também nessa questão do açúcar, vem muita indústria em si, né? Pra, tipo assim, a cada ano que passa tem mais bombas e bombas de açúcar surgindo, porque a população cada vez mais está exposta a isso. E como a gente tá falando aqui, né, debatendo sobre esse negócio de se ela é uma droga ou não, ela tem a função dela que realmente vicia a pessoa. Então, a cada ano, cada vez mais, as pessoas vão querer suprir cada vez mais essa demanda pessoal de querer mais e mais coisas gostosas, mais açúcar e tudo mais. Eu acho que acaba, né, gerando todo esse aumento que você falou também dos problemas. Exato, mas a açúcar eu ainda deixo passar, poderia falar assim, porque é uma fonte de energia que a gente utiliza no nosso corpo. Né? A açúcar, quando ela vai entrar, ela vai ser transformada em carboidrato, glicose, glicogênio, etc. Então, beleza. Vamos passar esse ponto. Eu só queria tocar nessa questão do açúcar, porque é algo que sempre surge quando a gente vai debater sobre drogas. Sempre alguém fala, mas então tem que proibir açúcar, tem que proibir o McDonald's. Sim, se a gente fosse levar em consideração o que é uma droga e o quão efeito que ela causa na sociedade hoje, sim, a gente teria que ter um controle maior. Não, talvez não proibir, mas ter um controle sim. Mas, infelizmente, como o Luiz disse aí, existe um mercado da indústria absurdo. Mas deixa eu te perguntar agora, então, essa droga, né? Imagina a tiazinha lá, que adora drogas, e ela se chega e fala assim pra ela, não, que imagina uma droga que ela modifica o seu sistema nervoso central. Mais especificadamente, essa droga, na hora que você ingerir ela vai modificar, ela vai modular o neurotransmissor GABA. O GABA, chamado ácido gama-aminobutírico, ele inibe o sistema nervoso central. Então, pensando simples aqui, numa explicação simplória, o sistema nervoso central que te faz estar alerta. Quanto mais estimulação do sistema nervoso central, mais alerta você está. Quando você começa a modular ele de forma negativa, você começa a ficar mais calmo, você vai ter uma diminuição nessa adrenalina, poderia falar assim, e ficar mais calmo, E então, imagina só, você ingerir uma droga que vai modificar esse GABA. E aí, na hora que você modifica esse GABA, altera seu sistema nervoso central, você vai ficar mais calmo. Só que os efeitos colaterais, se você ingerir muito, você vai ficar com sonolência, confusão mental, você vai perder o seu comportamento motor, né, essa coordenação motora. E, no último caso, né, já meio que aliando a coordenação motora ali, você vai ficar destruidão lá, deitadão lá, sem muita energia. Você acha que essa droga ela seria uma droga boa ou uma droga ruim? Você acha que é uma droga mal, Luiz? Cara, vou ser bem sincero que, tipo assim, talvez possa ser meio assustador da forma como você disse, só que a maioria das drogas tem esses efeitos mesmo, né? Pode ser estimulante, depressor e tudo mais, que ativa o sistema nervoso e faz um aumento ou diminuição das suas atividades, né? Por exemplo, né? De depressora, Sim. por exemplo, que diminui a atividade. É muito usado em remédio para ansiedade, para insônia. Isso, chegou no ponto. Isso que eu falei, na verdade, é a função básica de um ansiolítico. É a função básica de qualquer remédio para ansiedade. Mas se eu chego e te falo que você vai usar uma droga para modular tudo isso, É assustador. você fala, cara, é assustador.
essa droga aí é meio pesada, não vou mexer com isso, não é? E isso é o que a gente pensa, caramba, que droga. Só que essa droga que a gente acabou de falar é um ansiolítico. E o ansiolítico, eu peguei um dado, não encontrei dado acima desse ano, mas eu peguei um dado de 2018, que mais de 56,6 milhões de caixas de remédios, de medicamentos para ansiedade foram vendidos aqui no Brasil. Isso dá um total de 6.471 caixas vendidas por hora. Meu Deus. E aproximadamente 1,4 bilhões de comprimidos ao ano. Caralho. Ou seja, é comprimido pra um caralho. É pessoa usando ansiolítico igualzinho usa copo d'água, igualzinho usa água, a rodo. E aí eu quis começar, né, falando sobre todo o efeito fisiológico que ela causa, porque a pessoa que fala, não, mas é um remédio. Não, peraí, é um remédio, mas é uma droga. Sim, exatamente. Nossa, é impressionante mesmo. É porque isso é muito foda, velho. A forma. Eu não vou entrar muito nesse assunto de drogas, né? Mas, tipo, a forma como a sociedade tá se Não vai entrar estruturando. no assunto de droga? Não, No tô falando podcast assim. droga. Não, o que eu tô falando agora. Tipo assim, o jeito que a sociedade tá se estruturando tá fazendo a galera ficar com muita ansiedade. Que é puta que pariu, que números absurdos, né, velho? Você tá louco. Mas realmente Sim, é uma sim, coisa sim. muito interessante, porque o que é droga vai ter os efeitos, né, que eu até citei, que é estimulante, depressor e perturbador. Aí como que seria isso? O estimulante ele iria acelerar a atividade do seu sistema nervoso e com isso vai aumentar seu estado de vigília e tudo mais. Isso basicamente, por exemplo, cafeína faz isso e tudo mais. E várias outras drogas também, né, que não entra ao caso aqui, mas... né, como ser usado como estimulante, né, tipo cocaína e tudo mais, mas tipo, aí tem o 880 também, né, da situação, que depende dos níveis de aumento dessa atividade. Aí tem as depressoras, que é igual esse ansiolítico aí, que ele vai diminuir a atividade do sistema nervoso, vai, né, deixar você mais tranquilão, é muito usado para insônia, para você relaxar e pra você conseguir dormir, né, sonífero e tudo mais. E, tipo, e tem os perturbadores, que é os mais diferentes, que eu acho mais interessantes, assim, diferentes mesmo, que eles causam uma sensação de bem-estar também, vão diminuir muito o cansaço. Mas eles também acabam que, com o tempo, eles podem gerar vários problemas, né? Que aí entra já o LSD, o haxixe, entra também maconha, esses são os mais, tirando maconha, né, os mais pesados, assim, dentro dessa classe dos perturbadores. Só que elas causam um efeito mais diferente. Em vez de diminuir ou aumentar, ela te deixa meio, tipo, okzão, sabe? Meio, não sei explicar bem como seria essa diferença fisiológica, só que ela é mais diferente dos três efeitos, né? Nessa questão aí você citou LSD, cocaína, maconha, ansiolítico, né? Que são todas drogas. Aí é mais uma questão, é opinião, né? Mas qual você acha que deveria ser legalizada e qual você acha que deveria ter uma regularização maior? Como De assim? todas, álcool, maconha, cocaína, LSD, ansiolítico e por aí vai. Mas como assim? Não entendi. Eu digo em relação assim, imagina que você chega em relação a causar morte do uso. Uhum. Imagina que você chega em uma farmácia e você vai lá na prateleira de ansiolíticos e antidepressivos e etc. Qualquer caixa que você escolher ali, você fecha o olho e escolhe uma. Se você fecha o olho e escolhe uma, se você tomar a cartela inteira, você provavelmente vai morrer ou vai ficar muito mal. Uhum. Se você vira uma garrafa e meia de vodka, 2 garrafas de vodka, você provavelmente vai para um coma alcoólico. Se você cheira muita cocaína, você provavelmente vai para um hospital ou você vai fazer merda e se suicidar. Então, assim, tem medicamentos, ou, por exemplo, se eu chego para qualquer pessoa, esse é um dado perfeito. Só recapitulando, eu acho que quanto mais fácil de você chegar em overdose, eu acho que essa droga ela teria que ter mais parâmetro de regulação. Era esse meu ponto. Porque eu digo o seguinte, o que você acha mais tranquilo de ser legalizado? LSD ou um ansiolítico da vida? Acho mais fácil ansiolítico. Por quê?
Porque é uma droga que, tipo assim, que você tem toda uma, como que chama? Uma receita pra você tomar exatamente, pra não dar um problema de você dar um piripaque, sabe? Já que ela já é Aí que entra. legalizada, sabe? Agora, por exemplo, o LSD as pessoas vão usando e pode dar ruim. E a pessoa não Mas aí que sabe o chega um ponto. ponto. LSD é impossível. Impossível não, mas é quase impossível você morrer de overdose. Uhum. Porque o LSD ele é um ácido. Então o que ele vai fazer ali é uma ação momentânea. Você não tem como, assim como a maconha, você não tem como morrer de overdose de maconha. Só se começar a injetar, não sei, Não, injetar, mas o só que rolê também é você chegar no nível de, tipo assim, você se estragar e não ter como voltar, sabe? sim, sim, não, sim, eu entendo esse ponto, mas eu entendo em relação ao mal que ela pode causar. E não que eu tô falando que é pra usar LSD, mas é que eu tô falando o seguinte: assim como o LSD, não sei se você já escutou falar do ayahuasca, né, do Uhum. chá Santo Daimon e etc, que é a mesma coisa que é o ayahuasca. A principal ação do ayahuasca é o DMT. O DMT, ele vai agir lá na questão da serotonina e etc. E tanto o DMT quanto o LSD não pode te causar morte, porque ele vai modificar coisas lá. E ele pode ser usado para tratamento da depressão. Então o que eu digo é, talvez você conseguir legalizar um LSD, não que é para usar ele da forma que é utilizado hoje, mas você pega ele, legaliza ou descriminaliza e regula tudo isso para também começar a utilizar ele como medicamento, porque talvez ele seja mais seguro do que os medicamentos que a gente tem hoje. Talvez você legalizar, por exemplo, a maconha e regularizar ela de uma forma que as pessoas consumam de um modo que não vai dar um piripaque para ela não conseguir voltar ao normal, entendeu? Uhum. Você regulariza, o efeito colateral dela vai ser menor em relação a uma droga química, assim. Mas então, cara, o problema é que talvez seja mais interessante não usar, por exemplo, o LSD como medicamento. Mas sim trazer uma forma mais tranquila de medicação, sabe? Não sei explicar. É porque LSD eu acho que é uma coisa meio. Sei lá, não é. Não sei explicar. Ele não é como se fosse sério, sabe? O negócio. Ele tem vários problemas. Ele é feito pra te estimular, pra te deixar eufórico e tudo mais. E não pra causar uma coisa boa. Entende? Mas aí a Agora, no caso da quantidade de maconha, dose. eu super entendo, porque realmente maconha tem os seus efeitos medicinais. E realmente seria uma parada super boa legalizar para evitar que a pessoa, sei lá, use uma droga que pode dar um efeito colateral muito grande. Cara, eu peguei um artigo, eu mandei para uma amiga minha, e eu não vou procurar agora aqui, porque eu acho que provavelmente não vou achar. Mas era exatamente pegando isso do DMT do ayahuasca. O ayahuasca, todo mundo que usa fala que é uma sensação inesquecível, que a Uhum. pessoa se enxerga, o eu dela, não sei o que e tá. E, como eu disse, é por conta do DMT. E tem um estudo, na verdade tem mais de um estudo, mas esse que eu peguei, ele pegou microdoses de DMT. Porque o DMT ele vai te fazer alucinar também. Quando a pessoa ingere lá o ayahuasca, o sandaime, ela fica loucona, ela enxerga tudo ondulado, não sei o que, parará. Mas em microdoses, isso não vai causar esse efeito. Uhum. Assim como o LSD, em microdoses, assim também como chá de cogumelo, por exemplo, em Amsterdã, cogumelo é legalizado e tal. Se você souber manipular, porque o que que acontece? Como essas drogas, a vida inteira, elas foram, a vida inteira não, mas pelo menos nos últimos 60, 80 anos elas foram proibidas, a gente não teve uma evolução na manipulação dela. Porque não foram os cientistas que manipularam ela, foram a grande população. Igual, não sei se você já escutou falar do pessoal que usa chá de cogumelo, bate e não volta. Ah, o cara usou Uhum. chá, bateu e não voltou. É. Por quê? O cara não soube controlar a dose, ou talvez ele não soube qual que era que ele pegou. O cara pegou um cogumelo de uma bosta de uma vaca no meio do pasto. Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo opa, vamos jogar para pesquisa. Qual é uma dose que é benéfica? Qual é uma dose que começa a ser maléfica? Porque eu digo assim, a gente foi muito em busca, isso é uma crítica até à ciência e pode parecer um pouco tendencioso o que eu vou falar, mas a gente quer cada vez desenvolver mecanismos químicos e etc., sintéticos, sendo que talvez a resposta
o efeito colateral tá em muitas coisas naturais, assim como a gente citou aqui da cannabis, a gente citou do cogumelo, o LSD não é sintético, né? Uhum. Mas às vezes a gente tem muitos, e eu não estou dizendo somente disso, a gente tem até a questão do maracujá, todo mundo fala que o maracujá acalma e realmente acalma, tem a valeriana, acho que se eu não me engano, que é o que tem o composto que tem no maracujá, a maracujina, tudo isso faz você acalmar. Então assim, existe um campo muito grande disso, que dá muito efeito, e que a gente conseguiria melhorar muitos efeitos, só que a indústria farmacêutica, e vai naquela velha história, ela não está interessada porque ficaria um produto barato. Porque o que acontece com o medicamento em geral? O medicamento em geral ele tem um custo muito grande para a gente descobrir ele. Até a gente descobrir, até a gente acertar dose, até a gente acertar efeito colateral, fazer testes em animais, modelos, desde modelos mais simples, como o que eu trabalhei no mestrado, que é um C. elegans, que é um verme no microscópio, em que o verme tem 80%, de 60% a 80% de similaridade com o ser humano, mas ainda não é um ser humano. Então a gente primeiro faz um teste nele, depois a gente faz teste em camundongo, depois cachorro, depois chimpanzé, tudo tem uma evolução. Então se gasta muito dinheiro para você chegar num produto final. Mas depois que você chega, você só tem um gasto do produto. Então, eles colocam o preço lá em cima e tem um lucro muito grande. A indústria farmacêutica é uma das que mais tem lucro no mundo. Porque ela tem um gasto muito grande para desenvolver, mas depois para fabricar um custo pequeno. E aí, e ganha pra caralho, né? E ganha pra caralho. Pra um cacete. E aí que entra nessa questão social, que a gente falou muito lá no podcast sobre maconha, de que começa, até a própria indústria farmacêutica, ela pressiona um pouco essa visão negativa das drogas. Pois, me fala de verdade, qual é a diferença desses 3 pontos? O cara que chega cansado do trabalho, pega um uísque, coloca em seu copo russo com 2 pedras de gelo e bebe um uísque para relaxar. O cara que chega do trabalho cansado e pega e toma 2 comprimidos de ansiolítico para dormir. E o cara que chega cansado do trabalho e fuma maconha. Quais é a diferença desses 3? Em relação, assim, a estar utilizando uma droga? Nenhuma. Os 3 são drogas. Pra mim tá tudo a mesma coisa. Só que eu acho que acaba que o problema disso tudo é que a gente tá pensando, talvez você esteja pensando muito relacionado com a maconha em si, sabe? Porque ela tem todos esses efeitos, tipo assim, de ser mais de boa e tudo mais, enquanto as outras drogas têm os efeitos dela, por exemplo, LSD, em pequenas quantidades pode ser benéfico, só que a maioria das drogas mesmo, que é vendida, traficada e tudo mais, é mais pra causar euforia, pra causar pro cara ficar louco mesmo e se sentir eufórico e ter aquela sensação de tipo assim, caralho, velho, foda, sabe? As outras tudo tem isso e não seria tão simples assim. Por exemplo, se pegasse um quarto exemplo nisso que você falou e fosse uma pessoa que chegasse em casa e cheirava uma carreirinha de cocaína, aí já é uma coisa completamente diferente, sabe? Você fica assim, porra, velho, tipo, cocaína não é uma coisa suave, assim, igual essas que nós tava citando. Aí eu acho que a gente tá sendo muito tendencioso pro lado da maconha, porque as drogas em si, elas vão sempre ser criadas e cada vez vai ser mais. Teve aquela Crocodile, que era uma febre quando eu era adolescente, tipo assim, de sair notícia falando que os caras derretiam a pele e tudo mais, por causa que era muito forte. E droga vai nascer, vai ser criada e vai surgir mais e mais e mais por essa vontade de ter alguma coisa nova no mercado. Porque, por exemplo, tem muito do quesito de... Como que chama? De supressão mesmo, de sentir as coisas. Porque quanto mais você vai usando, menos você vai sentindo aquele primeiro prazer que você teve. Você vai precisar usar mais para sentir a mesma coisa, até que chega num momento que não fica viável. Você vai ter que usar muito e você não vai ter a mesma sensação. Então, por isso até que as pessoas falam que da maconha as pessoas pulam para outras drogas, pra querer sentir essas coisas diferentes. É lógico que não tem nada a ver, é muita coisa além disso, mas acaba que cada droga vai surgindo nova, porque a pessoa já tipo assim, meu Deus, já chega de cocaína, não aguento mais, eu vou usar crack. Crack chega. Vou usar aquela outra lá, vou usar Chow Min Chai, aí depois vou usar o Chan Chi, sabe? Até chegar a pessoa vai ser nesse ciclo de sempre se testar, de sempre querer uma coisa nova pra sentir sensações diferentes. Então acho que as drogas vão pra um caminho muito estoante do que a medicina quer. Porque uma é pra diversão, não é diversão, né? Tipo,
para bem próprio, e a outra é para tipo assim, da população e dessa saúde. Então daria para usar, e daria, por exemplo, para usar LSD para medicação. Só que eu acho que o LSD em si, ele não vai ser extinto quando você legalizar. É diferente da maconha. Na maconha, acredito sim que, caso ela for legalizada, ela vai ser meio que extinta, entre aspas, assim, de forma legal. Agora, LSD não. Não vai ser um LSD que você vai estar vendendo em farmácia. Vai ser um LSDzinho, sabe? Um negócio meio brando. Entende? Eu digo porque, igual você citou na questão da cocaína, e eu concordo. A cocaína, assim como aquela hora que eu citei de você ir numa farmácia, fechar o olho e escolher qualquer caixa e morrer, a cocaína também, ela te dá uma overdose. E é isso que eu tô falando. Mas vamos até colocar nesse ponto em que você chegou, da pessoa ir lá e cheirar uma carreira de cocaína, depois que chegou do trabalho. O que eu tô questionando aqui, eu não tô questionando que usar maconha, usar LSD, usar cocaína seja bom, de forma alguma, é o oposto. O que eu tô querendo comparar é exatamente o nível das drogas, de que a gente coloca uma determinada droga num palco acima, num andar acima, na minha visão, talvez elas sejam bem similares. Aí você fala, cara, caralho, você tá ficando louco, você tá comparando cocaína com álcool. E aí tem um erro muito grande que se eu quisesse convencer você, eu poderia falar assim, mas a maioria dos acidentes de trânsito que acontecem é sob efeito de álcool. A maioria das pessoas, das mulheres que são agredidas pelos maridos, o marido estava sob efeito de álcool. A maioria de merda que dá é sob efeito de álcool. Mas aí a gente teria um erro, aí eu como pesquisador que eu poderia falar assim, sim, mas qual é o tamanho da amostra? Qual é o percentual de pessoas que utilizam álcool e o percentual de pessoas que utilizam cocaína? Talvez a cocaína ela cause muito mais prejuízo em relação a bater carro, etc. Mas como é um número menor, a gente não sabe. Mas o que eu digo é só de que o que é droga? O que é droga de a gente coloca uma droga num patamar acima e continua utilizando outras como se tá tudo bem. Isso aqui não é tão ruim quanto o outro. Isso aqui, o ansiolítico que eu tomo todos os dias, não é tão ruim quanto o cara que é viciado em cocaína. Mas eu quero ver, se eu tiro o ansiolítico seu, a pessoa não dorme. Cara, olha que efeito de pessoa viciada. Se eu tiro uma pessoa que toma ansiolítico há 2, 3 anos, se eu tirar a pessoa não dorme, vai ficar com o olho vidradão, abstinência, não vai conseguir concentrar. E aí é o que eu tava falando, às vezes a gente coloca, qual é a diferença dessas 4 pessoas agora, acrescentando o grupo da cocaína, do cara que chega cansado do trabalho e usa isso. Era esse só o ponto que eu queria chegar. Não tô falando que, beleza, não sei o que é bom utilizar. Não, de forma alguma, não acho nem um pouco válido você utilizar. Eu acho que toda droga é não sei se eu tenho completamente essa opinião formada, mas a gente tenta encontrar na droga, seja ela qual for, no álcool, na maconha, na cocaína, no LSD, no cogumelo, no ansiolítico, no antidepressivo, na açúcar, sei lá o que for, uma tampa para algum de nossos sofrimentos. A maioria, na verdade, todas as drogas, quando a gente abusa dela, ela vai ter uma ação no sistema dopaminérgico, né? E esse sistema, ele vai modificar toda essa sensação sua, a liberação de dopamina. Dopamina a dopamina, serotonina, tudo aquela história. São hormônios, né, que te dão uma sensação de felicidade. Então, eu acho que as drogas, de um certo modo, é isso. É uma tampa para panela, de alguma panela que está aberta dentro do nosso corpo. Não, saquei. É bacana que eu vim com essa ideia de podcast. Sim. Prévio, que eu falei assim, cara, a gente tende a colocar muito uma droga sobre a outra. E tudo são drogas, tudo é droga. E se a gente coloca, a gente até no início falou sobre o açúcar, cara, o açúcar, problema de cardiovascular, as pessoas morrem. Quantas pessoas têm diabetes e problemas cardiovasculares hoje? A maioria disso é pelo alto consumo de açúcar e gordura, etc. Então mas a gente tem que aprender a regular isso, ver qual é a melhor forma, pelo menos na minha visão. É só isso. Não, sim, eu falei saquei, mas eu ia continuar depois também falando. É que, tipo, eu acho que acaba que realmente as pessoas têm que entender que tudo é droga, sabe? Você ser dependente de um remédio pra dormir, por exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa, sei lá, o Cauê Moura, por exemplo, que sempre falava que ele precisava fumar pra dormir. É a mesma coisa, praticamente, sabe? Lógico que dependendo da maconha ali pode ter outro efeito, mas enfim. Mas tem que ter o conhecimento também da diferenciação, que não é simplesmente
qualquer droga é a mesma coisa. Tem remédio que é tarja preta, que é um remédio fortíssimo, é cabuloso, realmente tem efeitos que rebenta. E tem vários outros também, tem vários efeitos. Por exemplo, tem como chama aquele remédio pra espinha? Que ele tem muito efeito colateral. Esse é o fudidão, esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Fugiu. Eu sei qual que é, mas ele é mais fudido do que qualquer outra droga. Então. Você tem que até assinar um termo caso você faça merda, é responsabilidade sua. Eu passei por isso, por esse remédio. Você tomou? Tomei. Ele funciona pra caralho, ele resolveu minhas espinhas. Tipo assim, eu não tenho mais nada na minha cara. Nunca, depois que eu tomei isso, nunca tive. Mas, tipo assim, ele arrebenta a pessoa. Eu ficava com a pele ressecadaça. Esse foi o meu efeito colateral. Minha amiga, ela também tomou. Ela aumentou o grau, porque o que ressecou nela foi os olhos. E os olhos começaram a se estragar, vamos dizer assim, sabe? Por estar sem lubrificação. E nisso ela teve que aumentar o grau em 1 grau. Não foi uma coisa absurda, não, mas tipo assim, tem esses efeitos colaterais. Então tem drogas, tipo assim, tem remédios que são muito mais pesados que os outros. E as pessoas têm que ter o conhecimento disso mesmo. De tipo assim, beleza, o que eu estou tomando é uma droga, não é tão de boa assim de eu tomar também. Tem que ficar prestando atenção que tem os efeitos dela. Não é como se fosse, é porque é um remédio que tá suave de eu tomar e foda-se, vamos tomar aqui que é isso, sabe? Sei lá, a pessoa fala assim, não vou me remediar sozinho, vou lá e tomo um negócio que tem nada a ver. Não, tudo tem que ser bem controlado, até as drogas seria interessante, caso existir uma legalização mais geral, igual tem alguns países que a gente até citou no podcast de maconha, porque a partir do momento que você legaliza e você tem um controle daquilo, você administra de uma forma mais de boa, igual o Gustavo falou, de tipo, você tem o chá lá de cogumelo que em alguns lugares é aceito. Porque é feito da forma certa. Tem os princípios ali, os negócios normais. Agora, se você compra na rua, vai ser um negócio cagado, sabe? Então, seria interessante ter uma legalização pra ter um padrão de qualidade bom, entendeu? E não gerar os efeitos colaterais brutos que normalmente tem. Nos Estados Unidos, tem uma crise absurda rolando há um tempo já, que é a crise dos opioides, né? Os opioides, que é derivado da papoula lá, se eu não me engano, é a mesma coisa que se produz a cocaína. E lá tem uma crise muito grande do uso extremo desse remédio, porque ele funciona como um analgésico. Então, às vezes a pessoa usa lá para dor de cabeça, usa para dor no corpo. Eu vi uma vez que essa talvez, novamente, como todo podcast, talvez eu tire essa informação do meu orifício, mas de que mais da metade dos jogadores de futebol americano, eles eram viciados em opioides. Por quê? Os caras, eles tomam muita pancada. Então, os caras saem de um jogo de futebol americano, dos treinos, completamente destruídos. E aí, o opioide lá, que é um remédio, não é uma droga, é realmente um remédio, a pessoa ia lá no médico, comprava e começava a usar o opioide como um analgésico. E mais da metade, na época que eu vi, das pessoas eram viciadas. Mas como funciona, por exemplo, a gente falou muito da cocaína aqui, etc., de que como funciona dentro do nosso corpo. A gente tem serotonina, já falei aqui, dopamina. A dopamina, ela está relacionada à dependência, visto que ela é responsável pela sensação de prazer. Então, por exemplo, quando muitas das vezes que a gente utiliza drogas, seja para colocar uma tampa em alguma panela que está aberta, em algum âmbito da nossa vida. E acho que praticamente todas as drogas, elas vão estar relacionadas aí com a liberação de dopamina. E a gente citou muito sobre a questão da cocaína, por exemplo, como funciona. O objetivo não é falar sobre cocaína, mas a cocaína, ela está relacionada muito à dopamina. A gente já escutou falar muito sobre dopamina, mas o que é a dopamina? Dopamina, ela é liberada quando a gente consome alguma droga, seja ela qual for, seja a açúcar, seja a cocaína, seja... E ela traz uma sensação muito gratificante. A gente consegue, como eu disse, em uso de droga, a gente consegue ela quando a gente faz sexo, quando a gente come, quando a gente tá morrendo de sede. Você tá num sol escaldante e aí você pega aquela água gelada. Você tem uma liberação de dopamina. E a dopamina, exatamente por conta dessa sensação gratificante que ela te traz, ela está relacionada a uma dependência, ela está relacionada ao vício. A dopamina, ela também vai estar bem relacionada, bem estreita ali com a ação da noradrenalina e a serotonina, né? Ambas, elas têm funções em comum, que é controlar o humor, ela vai trazer uma motivação, uma percepção de cognição diferente,
E também tem os efeitos colaterais, que ela tem alguns efeitos em relação a comportamento motor fino, pressão arterial, etc. Então, por isso que o cara que usa uma cocaína, por exemplo, você disse lá, não dá para comparar, né, colocar a pessoa que chega do trabalho e cheira uma carreira. Exatamente por conta disso. Tem um efeito muito grande da dopamina no cérebro quando se utiliza uma cocaína, por exemplo. E quando você se utiliza vou colocar quando se utiliza da dopamina, né? Vou já englobando todas as drogas juntos assim. Você vai ter uma liberação de noradrenalina, adrenalina ali. Esses neurotransmissores, eles vão ativar o seu sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? É todo aquele sistema dentro do nosso corpo que dispara a frequência cardíaca, que aumenta a pressão arterial. É o famoso luta ou fuga. Você provavelmente já deve ter escutado isso, seja na graduação, na faculdade. Não sei o que, a sensação de luta ou fuga. Não sei se você já escutou falar sobre isso. Mas é exatamente quando você ativa o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso parasimpático é onde que vai fazer abaixar a frequência cardíaca, onde que vai te acalmar. Alguns ansiolíticos, como eu disse lá, eles estão relacionados com o sistema parasimpático, ou seja, o objetivo deles é abaixar a frequência cardíaca, relaxar, abaixar a sua pressão, porque é para você relaxar. Já maconha, até a cocaína, que muitas pessoas pensam que é para relaxar, dependendo da cocaína, da maconha, quer dizer, muitas pessoas usam a maconha para relaxar, etc., mas dependendo da quantidade de THC que ela tem, ela vai ativar muito mais o seu sistema nervoso simpático. Ela vai estar muito mais relacionada ali com tô animado, tô eufórico. Tanto é que a maconha ela aumenta essa frequência cardíaca muito por conta que o sistema nervoso simpático ele tá ativo. E como a cocaína ela tem um forte potencializador desse sistema nervoso simpático, quando você ingere ela, a pessoa ela fica muito eufórica pensando que ela é dona de si. Dona do mundo, quer dizer, né? Todo mundo fala. Todas as vezes que a gente aprende algo novo, se eu chego para você aqui, quando você aprendeu a dirigir, você teve uma liberação de dopamina. Quando você faz sexo, você tem uma liberação de dopamina. Todos os sentimentos e relações boas está relacionado com um aumento da dopamina. E quando você está com essa dopamina alta o tempo todo, você está com a sensação de que você sabe o que está fazendo. E esse é um grande perigo. Eu quis somente colocar e explicar como funciona toda essa questão de droga, do sistema dopaminérgico, né? Falei sobre a questão da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, por conta disso, porque as drogas elas estão muito relacionadas a esse sistema em si. Quando você ativa muita dopamina, muita serotonina, você vai ativar esse sistema nervoso simpático, ou quando você usa um ansiolítico para você, como eu disse lá no início, falar sobre o GABA, né? Que aí você vai ativar esse sistema nervoso parasimpático. Tudo isso vai fazer com que você vicie. Tudo isso vai fazer com que você... Nossa, a pessoa que é viciada em... Tem pessoas que são viciadas em adrenalina mesmo. Igual hoje eu saltei de... Não é bungee jump, é bungee... Você viu? Eu não vi, sei se você chegou a ver. Quero. Hoje eu saltei... Ele não é um bungee jump, porque o bungee jump você pula, ele bate e volta, né? Esse, na verdade, você pula e ele é como se fosse um balanço gigante. Ele é um pêndulo. Você pula de um lado da ponte e aí você faz um balanço e vai lá do outro ladão da ponte. Eu pulei disso hoje, antes de gravar esse podcast. Antes, na hora de eu ir, na hora que eu olhei, a ponte tem 50 metros de altura. Na hora que eu tava na passarela para pular, a minha frequência cardíaca tava aceleradaço, o nível de adrenalina tava absurdo. Na hora que eu corri, eu tava morrendo de medo. E na hora que eu pulei, foi um pico e uma sensação tão gratificante que na hora que eu caí, na hora que eu abaixei, tirei o mosquetão lá embaixo, eu tava louco pra pular de novo. Porque a gente vicia. Porque teve uma liberação de dopamina tão grande. E logo na hora que eu pulei, em que eu senti que eu tava seguro e a sensação de felicidade veio, o que aconteceu? Você é foda. E aí você se sente confiante pra fazer qualquer coisa. E aí tem muitas pessoas que ficam viciadas em adrenalina. A pessoa que fica viciada em adrenalina, ela vai começar... A gente conhece isso muito em esporte. O cara é louco, velho. O que o cara tá saltando uma montanha? O que o cara tá saltando de paraquedas sem paraquedas? Tem um cara que salta sem paraquedas, pega o paraquedas no ar, coloca loucura, e depois pula. Pensa pra você ver, velho. Não, depois pula não, depois só abre, né? A pessoa, ele tá com tanto vício na liberação dessa serotonina, dessa dopamina, que ela busca aquilo. E aquilo é a droga dela.
Mas, em contraposição, a gente tem as drogas que a pessoa vai ingerir, que vai ativar esse mesmíssimo sistema da pessoa que é viciada em pular de paraquedas. E aí que é o perigo, que é o que a gente até agora falou, que são drogas. Só para fechar, assim, na minha concepção, tudo aquilo que você começa a fazer e você começa a falar, caramba, eu não consigo mais fazer sem. Nossa, sem isso eu não me sinto bem. Nossa, sem isso não tô fazendo certo. Que é o que eu disse, se você tira um ansiolítico de uma pessoa que toma 3 anos, nossa, no outro dia você pode esperar que ela vai falar que ela não tá fazendo nada bem feito. Porque a mente dela tá tão condicionada a ter aquele nível de dopamina, aquele nível do sistema nervoso parasimpático, parará, pererê, que ela tá viciada. Assim como na maconha, assim como no álcool, assim como na cocaína, assim como no LSD, parará, pererê, pororó. Eu não sei se deu pra entender, mas esse foi um papo que eu fui puxando assunto ali, fui puxando assunto daqui, não sei nem onde que eu cheguei. Mas eu espero que eu tenha trazido uma reflexão bacana pra quem tá escutando e etc. Eu espero que eu não tenha falado muita merda, mas é isso. Não, me foi da hora. Achei legal a complementação. Então é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês quiserem complementar alguma coisa na discussão ou, sei lá, até sugerir outros temas, manda um e-mail pra gente, manda o podcast@gmail.com. E é isso, pessoal. Falou. Muito bom. Até logo. A revoar. Aí você pegou, hein? Vai. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. E Shankati Karaka Bunkata Kateta. Tchau.